Aí tu fala assim, pô, vou tirar o atacante. Aí o lateral vai no fundo, quando volta, professor, não aguento mais, pode me tirar. É assim, gente. Parece piada, mas é assim. Eu vejo isso, né? Como até um profissional, acho isso um absurdo. O jogo na altitude é um absurdo. Essa pergunta. Qual adversário pode dar mais dor de cabeça ao Flamengo nessa fase de grupos, né? Fica à vontade aí, Rubinho. Bom, a gente tem uma memória com o Estudiantes, né? O Estudiantes, ano passado, deu trabalho para o Flamengo, mas eu acho que estava muito dentro de um contexto diferente do atual. O Flamengo, não só o Flamengo, acho que todos os times cariocas, né? Tem muita dificuldade em jogar na altitude. Então, o jogo da altitude, para mim, é o jogo que existe um complicador, né? Um complicador que é uma questão física. O time que tem mais qualidade ali seria o Estudiantes, mas eu ainda acho que o jogo contra o Cusco, mesmo que a equipe seja tecnicamente muito inferior aos demais, né, ao Flamengo e talvez até os outros times do grupo, eu acho que vai ser o jogo mais chatinho para o Flamengo, mais difícil. Eu vou nessa linha também, tá? Eu acho que é o jogo mais chato, porque por conta da altitude. A altitude é 3.000 e mais 3.500 metros, então É muita coisa. que é um jogo para mim é o mais chato porque sai da lógica ali, tu sai do natural. Agora, contra o Estudiante é um timezinho melhor, mas é taco a taco, pô. Para mim pesou muito a tática também colocada naquele jogo. E aí, professor? Eu concordo. São duas análises. Uma, tecnicamente. O jogo pegou a altitude já, professor? Já ia falar isso. Taticamente, tecnicamente, o Flamengo é superior aos três. Futebol, ponto. A altitude, esquece. Eu falo que eu trabalhei em altitude. E eu dou um exemplo que é verdadeiro. Você está ali na beira do campo, você fica ali o tempo todo muito tenso. Você, como comandante, os jogadores ficam desesperados, porque é o tempo todo e passa mal, e a dor de cabeça, e vomita, e não sei o quê. O cara não sabe o que ele vai sentir lá. Lógico, tem jogadores que já foram e tal, mas cada hora você tem uma forma de reagir. E é muito complicado. Por quê? Porque você estrutura taticamente o teu time, você tem algumas dinâmicas para o jogo na altitude, só que é assim, o cara lá um jogador tal, um atacante vira para você, professor, ó, acabou. Aí você tá ali para fazer troca e tem um lateral que tá do teu lado. Você vira para ele, e aí, como é que tá, Luiz? Aí o cara vai dizer, professor, beleza. Aí tu fala assim, pô, vou tirar o atacante. Aí o lateral vai no fundo, quando volta, professor, não aguento mais, pode me tirar. É assim, gente. Parece piada, mas é assim. Eu vejo isso, né? Como até um profissional, acho isso um absurdo. O jogo na altitude é um absurdo. Você leva o cara a um extremo desgaste, aí você sai totalmente. Lembra do Tite? Tite passou mal, pô. Foi parar no hospital. E parado na beira do campo, só pela parte da adrenalina e tal, muda tudo. Então, cara, eu concordo com o que o Rubinho falou, o Luiz. O Cusco vai ser o pior adversário por causa da atitude, não pelo time. Eu vejo o Flamengo, para mim, o Flamengo pode fazer os 9 pontos em casa, do jeito que está jogando, e até lá vai estar melhor ainda, que vai ter essa parada da FIFA agora, ele vai ter mais ajustes para fazer, mesmo com alguns jogadores não estando, mas as dinâmicas elas vão ser colocadas em prática. Tem um facilitador, é aquela história do jogador que chega, se apresenta e no outro, daqui a 3, 4 dias está jogando. As dinâmicas estão tão encaixadas que o cara entra ali e se encaixa bem no time, porque o time está andando bem. Então, eu acho isso, cara. Então, esse jogo vai ser um jogo doído. Esse jogo foge de tudo, gente. É bola diferente, você não sabe quem vai render, quem não vai render. O teu melhor jogador faz o pior jogo do ano. É assim, porque o cara às vezes não suporta. Hoje você tem dados, né? Hoje os estudos já te levaram, com exames de sangue, você tem alguns dados se o cara vai suportar mais ou menos. Mas isso é o que eu falei, isso são suposições. Você tem os dados melhores de quem pode suportar mais, mas chega na hora, o cara não dormiu bem, o cara não se alimentou bem, alguma coisa aconteceu e o cara vai lá e ele apaga. Então, para mim, eu passo sempre o seguinte, toda a Libertadores eu falo o seguinte, você quer enfrentar quem? Eu não quero enfrentar a altitude. Para mim é isso.
Eu não quero enfrentar altitude porque sai do padrão. Você prefere pegar um exemplo aqui, a nível Brasil, você prefere pegar altitude ou pegar o Palmeiras no tapetinho? Prefiro pegar o Palmeiras no tapetinho. É. Você prefere pegar altitude ou Boca Juniors lá dentro? Pegar o Boca Juniors lá dentro. Porque é jogo. Porque a pressão da torcida, eu falo sempre isso, inclusive quando eu estou trabalhando, o cara está lá, o estádio vai estar com 50 mil, 30 mil gritando. Não sei se já foram lá no Boca. Aquilo ali é uma coisa absurda. Aquilo ali é uma loucura. O cara parece que você jogando, o cara parece estar aqui na tua orelha. Parece que aqueles caras vão cair em cima de você. É muita pressão. Só que é o seguinte, meu amigo. Nenhum daqueles torcedores entram em campo. Nenhum deles tira a bola de você. Então, se você conseguir se equilibrar emocionalmente, mentalmente e focar no campo, você consegue jogar. Você consegue jogar. Então, para mim, sorteio da Libertadores. Se puder me tirar a altitude, me tire, eu enfrento qualquer um. Porque aí você pode jogar, você cria estratégia, você tem dinâmica de jogo, vai depender do teu time jogar bem ou jogar mal, e a coisa não acontecer. Na altitude não tem isso. É loteria. É loteria mesmo. Porque o cara que eu falei, é isso que eu te falei, isso é real. Como é que você tá? Professor, tô bem, tô zerado. Beleza, o cara vai lá, volta, professor, abafei, não tô conseguindo respirar, por favor, me tira. E tu fica, normalmente as substituições na altitude, elas são ou médicas, né, de lesão, ou pela parte do cara não aguentar jogar. Porque se você começar a querer fazer dinâmica tática, pode ser que você acabe o jogo com 2 caras se arrastando em campo só fazendo número. Porque o cara não aguenta. E aí, Spider? Para você também é o Cusco, altitude, ou alguns aí que tá falando que é estudiante? E aí, Spider? Eu vou contramão aí dos amigos que tá falando de altitude, né? Porque Palmeiras joga muito bem contra o Bolívar. Sei que Palmeiras não é o Flamengo, mas Cusco tem uma altitude menor ainda do que o Bolívar. E pegando o retrospecto do Bolívar, né? Do Bolívar não, desculpa, do Cusco das últimas rodadas, o Cusco só venceu dos últimos 10 jogos 2 vitórias. Então, assim, não acho que deva se preocupar com o Cusco. Acho que o jogo vai ser tranquilo. E eu acho que a minha preocupação maior é o Estudiantes, pelo retrospecto do ano passado, né? Com um adversário diferente. O Rubinho falou que nós estamos numa fase diferente, né? Com o Leonardo Jardim, mas eu acho que ainda, por se tratar de um time argentino e estar numa ascendente muito grande dos 10 últimos jogos, eles ainda não perderam. Então, são 6 vitórias e 4 empates. Então, o Estudiante está muito bem no retrospecto dos últimos 10 jogos. Eu vou lembrar, que às vezes você fala assim, mas os times dão a vida na Libertadores e não nos campeonatos locais. Mas eu acho que serve também de um momento ali de ver como é que o time está realmente em relação aos próprios adversários, né? O Cusco perdeu para o Cienciano, que é um clássico lá, Cusco e Cienciano no Peru, por 2-1 recentemente. Então, eu até vi uns lances desse jogo e achei curioso que o Cusco não deu trabalho nenhum para o Cienciano nesse jogo. Então, acho que o Flamengo não deve se preocupar com o Cienciano. Acho que a altitude pode pesar, mas se a gente ver o preparo do Palmeiras em relação à altitude, se o Flamengo conseguir se preparar bem, vai fazer um bom jogo. A minha preocupação é mais com o Estudiantes. Perfeito, Spider. Eu percebo que muita gente tem a preocupação em relação à altitude, e eu vejo nitidamente que alguns jogadores sentem absurdamente mais do que outros. E, aliás, jogadores, inclusive, que tem um vigor físico diferente aqui na linha do mar, mas lá em cima é outro jogador. E tem jogador que aqui não é assim, não tem o mesmo vigor físico, mas lá em cima, na altitude, o cara até joga bem. Isso acontece e acaba atrapalhando. Arrascaeta é um que vai bem. É um deles, né? E tem outros, né, que O corroboraram Alan não bastante. poderia nem jogar, né? O Alan não tinha- pode. tinha O Ortiz vai mal, sente pra caramba. Altitude. incrível, né? Ortiz sente.
Às vezes a questão é exatamente o que o Pereira, professor falou ali. Na altitude, você tem que, às vezes, tomar uma decisão que muitas vezes você vai fugir daquilo que é o que você tem tecnicamente melhor para colocar em campo. Então, às vezes você pensa assim, poxa, eu tenho o Pedro. Mas, cara, considerando que na altitude o jogador vai jogar com um saco de cimento de 100 quilos nas costas, entendeu? Por mais que eu não goste, de repente ele olha para o banco e diz assim, pô, eu reclamava tanto do Plata, mas ó, o único que vai aguentar os 90 minutos vai ser o Plata. Então vou pro Plata.